Este é o Zap Futebol Clube, eu sou Altino Ventura Neto. Nós vamos agora abrir a série da Copa do Brasil, né? Antes da gente fazer a análise dos confrontos e dos favoritos, já que o sorteio já foi realizado, nós vamos fazer um vídeo, um áudio inicial com relação aos critérios da Copa do Brasil, principalmente porque a Copa do Brasil é uma competição que vem ganhando força nos últimos anos, não só na premiação, como na audiência, como na importância. E muitas pessoas às vezes acham que é uma competição inchada, muito grande, usada de maneira um pouco política por conta da CBF, não sabem, não entendem os critérios de participação, de classificação para a Copa do Brasil, enfim. Então, para tirar qualquer tipo de dúvida, eu vou abordar primeiro apenas a questão da classificação, né? Bom, como eu disse, diferentemente do que pensam, existem critérios para participar da Copa do Brasil e esses critérios são bem objetivos, né? Na verdade, boa parte dos classificados são definidos de acordo com a classificação do campeonato estadual no ano anterior, né? Então é o estadual, na sua grande maioria, tem algumas exceções que eu vou abordar aqui, que conduz os clubes a participar da Copa do Brasil. Tá? Então, por exemplo, no Acre são 2 vagas, né? Então é o campeão e o vice. Em Alagoas são 3 vagas. No Amapá é o campeão estadual. No Amazonas são 2 vagas, na Bahia também são 3 vagas, no Distrito Federal são 2 vagas, o Espírito Santo 1 vaga, o Goiás, o estado de Goiás são 3 vagas, Maranhão também 3 vagas, Mato Grosso do Sul 2, Minas são 4, Paraná são 3, Paraná não, desculpa, Pará são 3, né, Paraíba são 2, Pernambuco são 3 vagas, Piauí 2 vagas, Rio Grande do Norte 2 vagas, Rondônia 1 vaga, Roraima 1 vaga também, Sergipe 2 vagas, Tocantins 1 vaga e o Paraná são 4 vagas. Aí já começam aqui algumas explicações. O Paraná são 4 vagas, mas entraram na Copa do Brasil o vice-campeão, o terceiro, o quarto e o quinto. Por que o campeão não entrou? Na verdade entrou, né? Porque o campeão foi o Atlético Paranaense e o Atlético Paranaense já está classificado para as oitavas de final na Copa do Brasil por ter sido campeão da Copa do Brasil do ano anterior, né? Isso é importante eu falar. Na verdade é o seguinte, a Copa do Brasil já existem previamente classificados para a fase de oitavas 11 equipes, né? 11 equipes. E as outras 5 vagas vão ser definidas ao longo das fases mata-mata, as primeiras fases, primeira, segunda, terceira e quarta, né? Para esses 5 se juntarem aos 11 e formar os 16 das oitavas de final. Os 11 que já estão classificados, como eu disse, o Atlético Paranaense é um deles por ter sido campeão da Copa do Brasil, né? Tem também os 8 classificados da Libertadores, né? Todos os que participam da Libertadores, então no caso Flamengo, São Paulo, Santos, Corinthians, Palmeiras, Grêmio, Internacional, né? E, e além disso, também está classificado o campeão da Série B no ano anterior, no caso é o Bragantino. Tem também o classificado, o campeão da Copa do Nordeste, é um prêmio que a Copa do Nordeste dá no ano anterior, que no caso aqui foi o Fortaleza, e o campeão da Copa Verde, que é uma Copa regional nos moldes da Copa do Nordeste, que engloba o Centro-Oeste e o Norte. Quem ganhou no passado foi o Cuiabá. Então essas equipes já estão classificadas lá, esperando as demais para o sorteio das oitavas de final, tá? Então, no caso do Paraná, retornando, por isso que o campeão, por já estar lá por outra via, acabaram as 4 vagas do Paraná sendo preenchidas do segundo ao quinto no estadual, né? Bom, no caso do Ceará, são 3 vagas, né? E aí também entraram 2 vagas, né? Entraram 2 pelo estadual, né? Sem contar o Fortaleza, evidentemente, que já está classificado por conta da Copa do Nordeste. Então, 2 vagas são definidas pelo estadual, né? E uma por uma Copa local que existe. Isso em alguns estados existe uma Copa local dos times pequenos para preencher o calendário, competições alternativas que não são estadual, tá? Então, no caso do Ceará, são 2 vagas pelo estadual e uma pela Copa local. No caso do Mato Grosso, a mesma coisa.
São 2 pelo estadual, 1 pela Copa Local. Lembrando que o Cuiabá já está classificado pela Copa Verde, então abriu mais uma vaga aqui dentro do Mato Grosso. O Rio Grande do Sul são 4 vagas, né? E mais uma, na verdade são 4 vagas, 3 pelo estadual e 1 pela Copa Local, né? No estadual entrou o terceiro, o quarto e o quinto, porque o Grêmio e o Inter já estão lá por conta da Libertadores, né? Então é o que normalmente acontece no Rio Grande do Sul, né? Normalmente, quando os times gaúchos participam muito da Libertadores, o estadual classifica os pequenos, né? No Rio de Janeiro são 5 vagas, né? Então entraram o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto, né? Porque o Flamengo também já está via Libertadores. E a quinta vaga é uma Copa local do que é a Copa Rio. Também classifica uma equipe para a Copa do Brasil. Em Santa Catarina são 3 vagas, sendo 2 pelo estadual e 1 pela Copa local. E o São Paulo, o estado de São Paulo, que também tem 5 vagas, é o que tem mais junto com o Rio, é que tem um critério um pouco diferente. Ele classifica 2 pelo estadual, né? Uma pelo chamado Troféu do Interior que eles têm, que é a competição das equipes que são do interior e não avançam para as finais paulistas. O campeão da Série B, né, paulista, né, que lá eles chamam a Série A2, né, mas na verdade é a segunda divisão. E mais um por essa Copa Paulista, que é essa Copa local. Tá? Então, com esses critérios, a gente chega aos classificados em campo via estadual, né? E mais os 11 que já estão previamente classificados. Então, no caso, agora, além disso, ainda entram mais 10 clubes para fechar o total de clubes que participam da Copa do Brasil. Isso para fechar o mata-mata. Então, existe um total de 10 clubes que entram via ranking da CBF. Então, são os clubes que não conseguiram vaga via estadual para a Copa do Brasil e entraram pelo atalho, pela janela, né? Vamos dizer assim. Então, esse ano, os 10 que fizeram isso foram o Botafogo do Rio, que não entraria na Copa do Brasil. O Botafogo fez um péssimo estadual, né? O Vitória da Bahia, o Paraná Clube, o Figueirense, o Paysandu, o Juventude, o Santa Cruz, o Criciúma, o Oeste e o Brasil de Pelotas. Então esses são os 10 clubes que entraram pelo atalho, pela janela, né? E vão participar da edição desse ano. Enfim, os critérios são esses, objetivos estão bem definidos e vamos aguardar mais à frente. Eu farei áudios dos confrontos e as análises dos favoritos e das perspectivas. É isso aí. Até mais, galera.